Você está com tempo para umas férias de 24 anos? Então, considere uma viagem para os planetas mais distantes do nosso sistema solar. Eles ficam no restante do sistema solar, para além do cinturão de asteroides. São 2 mundos gigantescos de gás gelado. E um deles tem um nome engraçado. Eu pronuncio o nome do planeta como Uranus. Da órbita, Urano parece tranquilo e calmo. Mas por que o eixo do planeta é inclinado? E Netuno, o segundo planeta azul e o último mundo em nosso sistema solar. Tão distante do Sol que não esperaríamos achar muita coisa acontecendo aqui. Mas algo está provocando seus ventos violentos, os mais rápidos do sistema solar. E o que aconteceu com sua grande mancha escura? Este planeta simplesmente muda suas manchas. Os leopardos não fazem isso, mas Netuno faz. Urano e Netuno, os gigantes de gelo. Segurem-se firme para uma viagem incrível até os planetas mais distantes e intrigantes. Nunca houve momento melhor para dar um salto gigantesco para locais onde ser humano algum jamais esteve, para seguir os passos de nossos robôs pioneiros e explorar os planetas do nosso sistema solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Netuno e Urano. Você já quis ser astronauta? Imagine viajar para uma zona gelada, para o reino glacial e escuro além da órbita de Saturno. Aqui, viajar significa realizar uma viagem de proporções épicas. Pense nisso como seu guia de viagens pessoal para o sistema solar exterior. Primeira parada, Urano. À primeira vista, o 7º planeta, a partir do Sol, parece ser uma bola incomensurável de nevoeiro verde e azulado. Mas penetre abaixo do véu de gelo de Urano e você verá um mundo aparentemente sem fim, pois este é um planeta formado quase que totalmente por gases. Hidrogênio, hélio e um pouco de metano que dá ao planeta sua cor. É realmente muito difícil descrever como é o interior desses planetas, os gigantes gasosos, porque é algo muito distante da nossa experiência terrestre. O terceiro maior planeta tem pelo menos 13 anéis. Mas, ao contrário das faixas largas de Saturno, essas são finas e escuras. Ninguém sabe ao certo como os anéis se formaram, mas poderiam ser o resultado de colisões entre seu pequeno exército de pelo menos 27 luas. Mas a característica mais notável de Urano é a estranha inclinação do seu eixo. Ele é o único planeta do sistema solar com uma rotação lateral, lembrando um gigantesco olho de touro. Como foi que ele ficou assim? A resposta pode surpreender você. Sou fascinada por Netuno e Urano, porque sabemos muito pouco sobre esses planetas. Apenas uma nave espacial chegou a visitá-los e foi uma passagem muito breve. A astrônoma Heidi Hammel está indo para os gigantes de gelo, quer dizer, para o mais próximo deles que se consegue chegar no planeta Terra. O mais emocionante sobre Urano é a sua inclinação. Sua atmosfera muda radicalmente, dependendo da estação, e ele tem um sistema de anéis finos realmente interessantes. Aqui está a nuvem, e estes, obviamente, são os anéis. É uma bela imagem de Urano. Embora separados por 2,7 bilhões de quilômetros, um dos maiores telescópios do mundo está observando o planeta despontar para a vida.
Urano está atravessando um período muito especial que chamamos de equinócio. A parte do Polo Norte está ficando sob a luz solar pela primeira vez em 2 décadas. Está se transformando com todo tipo de atividade dinâmica de nuvens, nenhuma das quais se esperava ou se previa. Por isso, é muito emocionante obter esses dados e, basicamente, reescrever hoje os livros sobre o sistema de Urano. Somos astrônomos muito felizes. Pela primeira vez, este posto longínquo está começando a ser visto sob uma nova perspectiva. E quando se trata de imagem, toda hora é hora. Isso porque, para a maioria de nós, Urano é alvo de uma grande piada cósmica. Eu digo Uranus. Acho que as pessoas têm vergonha de dizer de outra forma. Uranus, isso. Eu chamo o planeta de Uranus, que provavelmente é bem mais próximo da pronúncia original do nome do Deus que lhe deu este nome. Bath, Reino Unido. Se você acha o nome Urano um nome engraçado para um planeta, então pode preferir seu primeiro nome, George. William Herschel, que o descobriu em 1781, batizou seu novo achado como Georgium Sidus, como o rei da Inglaterra George III. Mas o costume de dar nome aos planetas com base na mitologia antiga prevalece, e o planeta George não mais. É bem provável que Urano tivesse permanecido como nada mais do que uma mancha verde azulada na extremidade de um telescópio, se não fosse por um cientista de foguetes realmente brilhante e um pouco de sorte. Por volta dos anos 60, muita gente dizia que seria impossível explorarmos os planetas distantes porque estavam longe demais. Como estagiário no Jet Propulsion Laboratory na Califórnia, Gary Flandreau tem a tarefa de investigar uma viagem para os planetas exteriores. Comecei a fazer desenhos do sistema solar. E naquele processo percebi que todos os planetas exteriores tinham praticamente o mesmo alinhamento em relação à Terra no final dos anos 70. E percebi que era possível praticamente traçar uma linha reta entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não estava cooperando, mas isso não parecia uma preocupação. Este trabalho matemático de detetive revela uma rara janela onde os planetas estão perfeitamente alinhados para uma visita. Há uma oportunidade a cada 176 anos para uma única nave espacial voar por todos os 4 planetas gigantes. Isso foi em 1977, e por isso criamos a missão Voyager para iniciar aquela jornada. Um complexo conjunto de experiências chamado Voyager foi projetado para investigar pela primeira vez os gigantescos planetas exteriores. Em uma extraordinária façanha de engenharia, as equipes constroem 2 naves espaciais em apenas 12 anos e levam a rede global de estações terrestres a novas alturas. O sistema solar exterior é chamado de exterior por uma razão. Ele é realmente muito longe. Eles ficam no restante do sistema solar para além do cinturão de asteroides. E foi isso que a Voyager fez. Ela nos mostrou o que havia lá. A bordo há até mesmo um disco de ouro com a saudação da Terra, para o caso de a sonda encontrar extraterrestres amigáveis. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Konnichiwa. O genki desu ka? Olá e saludos a todos. Sabíamos que a Voyager seria a primeira a chegar ao espaço interestelar. Então achamos que seria o momento de a Terra enviar uma mensagem para longe do nosso sistema solar, em órbita ao redor do centro de nossa própria galáxia. Lançada com um intervalo de algumas semanas em 1977, a irmã gêmea da sonda Voyager embarcou em sua jornada épica conhecida como The Grand Tour. Foi a primeira vez, foi algo histórico. Fazer parte de toda a missão, ser parte deste grande empreendimento era incrível. Era a primeira vez na história da humanidade que estávamos vendo estes corpos de perto. Foi muito emocionante. Como seria seguir os passos da Voyager e vivenciar uma das maiores jornadas da exploração espacial?
Enviar um robô para os gigantes de gelo é uma coisa, enviar seres humanos bilhões de quilômetros na vastidão do espaço é algo completamente diferente. Como chegar? É difícil chegar até os gigantes de gelo. Nem consigo imaginar o que os meus filhos diriam se eu lhes dissesse que iria para uma missão de 24 anos para o planeta Netuno. Acho que eles não ficariam felizes com isso. Qualquer viagem para o sistema solar exterior começaria aqui, na plataforma de lançamento. O lançamento é um dos momentos mais arriscados de uma missão. Você também vai precisar de uma nave espacial. Este é o futuro das viagens espaciais, a Orion. Este é um modelo do cockpit da Orion. Vamos enviar este veículo e ver como ele é lançado e chega ao espaço. O astronauta Lee Morin está familiarizado com voos no espaço. Ele tem quase 300 horas em órbita e hoje trabalha no projeto do cockpit da Orion. 10, 9, 8... É um momento em que ninguém tem segurança absoluta, em que nem conseguimos piscar. 4, 3, 2, 1... Um foguete para os gigantes de gelo acaba de ser lançado. Acabamos de decolar e deixar a torre. E agora eu estaria preso pelas minhas costas, bastante apertado, com a gravidade começando a me comprimir. Senti como se alguém estivesse sentado no meu peito. E aquilo me lembrou um parque infantil e um valentão sentado em cima de mim, me batendo. Foi o que pareceu. Você está a caminho de Urano e Netuno, seguindo os passos da Voyager. Vamos levar cerca de 8 minutos e meio para chegar ao espaço. Você pode ver que estamos atingindo maior altitude. O céu está ficando mais escuro. Mas como será uma missão de 24 anos? O que você vai ver, o que vai fazer e como vai sobreviver? Você está planejando umas férias em Urano? Hora de estudar o que você pode vir a encontrar. Perfil planetário. Sendo 63 vezes maior que a Terra, aqui você teria a sorte de comemorar um único aniversário. O planeta demora 84 anos para dar a volta ao redor do Sol. Urano e seu irmão gêmeo Netuno são conhecidos como gigantes de gelo devido à sua glacial atmosfera exterior super resfriada a menos 215 graus Celsius. Entretanto, a característica mais marcante e óbvia de Urano é sua inclinação incomum. Mas ele não foi sempre assim. A explicação costumeira é que, enquanto Urano estava se formando, ele pode ter sido atingido por um pedaço de material acumulado maior do que o normal, que o inclinou. O problema é que quando você faz os cálculos matemáticos, isso não funciona. É realmente muito difícil que um corpo grande o suficiente viaje rápido o bastante para atingir Urano na lateral. Hoje acredita-se que, ao contrário de ter sido atingido, Urano possa ter sido atraído pela força gravitacional dos seus vizinhos gigantes. A inclinação de Urano, na verdade, resulta de algumas interações bastante complexas com Saturno, Netuno e até mesmo Júpiter. Todos esses planetas afetam uns aos outros em termos gravitacionais, de uma forma muito mais sutil do que estamos acostumados a pensar. E é algo dinâmico e não um grande choque direto de um planetesimal. Imagine se a Terra fosse inclinada dessa forma. Selvas equatoriais iriam virar gelo. No verão, o Círculo Polar Ártico poderia evaporar e tornar-se um paraíso tropical repleto de vapor d'água. E qual seria o norte e o sul? Você pode ter discussões longas e acaloradas em um bar com os astrônomos sobre qual é o polo norte de Urano. Então, o melhor é não ir lá. Se a inclinação da Terra provoca caos no clima, como seria em Urano?
E será que suas nuvens giram no mesmo eixo que sua inclinação ou não? Cientistas tinham muitas perguntas sobre o primeiro gigante de gelo. Quando a Voyager partiu para o Sistema Solar Exterior nos anos de 1970, ela nos enviou imagens impressionantes de Júpiter, Saturno e de muitas de suas luas. O que foi maravilhoso sobre a missão Voyager foi que vimos inúmeras coisas pela primeira vez, e todas muito diferentes, diversas e distintas. Estar lá quando as imagens estão chegando faz você se sentir como se estivesse na ponte da nave Enterprise, porque você realmente se sente como se estivesse lá. Aquelas são as telas do seu sensor e você está recebendo relatórios desses mundos extraterrenos para os quais está olhando. Quem se cansaria de receber imagens dos anéis de Saturno? E o que as câmeras da Voyager revelam de Urano, o planeta inclinado? Urano era um verdadeiro enigma para nós, por isso não sabíamos o que esperar. Em 1986, depois de uma década de viagens através do espaço, há grandes expectativas em relação ao sétimo planeta a partir do Sol. Da Terra, ele parecia um tanto insípido e, francamente, da Voyager, parecia a mesma coisa. As imagens de Urano foram um pouco decepcionantes. É um planeta muito sem graça, com poucas nuvens. Não há muita coisa acontecendo em Urano. Estas são as primeiras imagens de Urano feitas pela Voyager 2. O planeta parece imóvel como um lago, sem quaisquer nuvens e totalmente silencioso. Não ouvimos sequer um sussurro de Urano antes do encontro com o planeta. Ao contrário de Júpiter, cujo campo magnético ruge através das ondas de rádio, de início Urano não emitia qualquer som. Parte disso foi porque a fonte de rádio estava do outro lado do planeta, onde estão os fortes campos magnéticos, e emitiam sons para longe da nave espacial. A Voyager descobre que o campo magnético de Urano é enormemente desequilibrado. Você tem um dos hemisférios com campos magnéticos muito fortes, mais fortes do que o campo magnético da Terra. E você tem outro hemisfério que aponta para o Sol, com campos magnéticos muito fracos. Campos magnéticos planetários exigem o movimento de partículas carregadas. Na Terra, isso ocorre em nosso núcleo de ferro derretido. Então, o que estaria acionando o campo magnético de Urano? Há muito mais acontecendo aqui do que conseguimos ver. Hora de começar a exploração. O que ver? Da órbita, Urano nos revela pouco. Mas mergulhe abaixo de suas nuvens de aparência plácida e você vai se deparar com um mundo totalmente diferente. Vamos imaginar que eu esteja numa sonda atmosférica que está sendo enviada para o planeta Urano. Abra a janela da espaçonave aqui e você logo vai entender o porquê do nome Gigantes de Gelo. Na atmosfera superior, cristais congelados de metano se misturam com hidrogênio e hélio. Podemos passar por algumas destas nuvens com forma de bigorna, que sabemos que estão lá. E ao olharmos para elas, veríamos o relâmpago e ouviríamos o trovão que as acompanha. Descer em queda livre aqui é como mergulhar em um gigantesco sorvete verde. Mas quanto mais fundo você chega, mais espessa e quente é a atmosfera. As temperaturas chegam a milhares de graus. Sobras do calor de quando o planeta se formou. Finalmente, a pressão só aumenta e o gás se torna basicamente um fluido ou um líquido. E não há uma transição de fato, apenas um aumento contínuo da pressão e densidade. Continue descendo e você logo vai começar a ferver em um mar aparentemente sem fundo. 2000 vezes mais profundo do que o Oceano Pacífico. Em algum lugar aqui embaixo, a um pouco mais da metade do caminho até o centro do planeta, o campo magnético desequilibrado de Urano ganha vida.
Se você pudesse ver até a superfície do núcleo do dínamo, onde o campo é gerado, o que você poderia ver seriam partes de fluido em movimento. E geralmente são tão condutores que aquelas partes de fluido iriam arrastar linhas do campo com elas. Por que o campo magnético de Urano é gerado aqui e não no núcleo, ninguém realmente sabe. Pessoa alguma e robô algum já estiveram aqui embaixo. Se conseguíssemos chegar ainda mais longe, talvez chegássemos a um núcleo, mas não temos certeza. Não é interessante? Não temos certeza de que Urano tem um núcleo. Aqui embaixo uma coisa é certa. Em um planeta carregado de água e gás e em temperaturas de mais de 2.300 graus Celsius, nenhum tipo de vida ou robô duraria muito. Não haveria chance alguma de sobreviver naquelas condições. Uma sonda que penetrasse a atmosfera acabaria evaporando e se tornando parte da atmosfera que estava estudando. Nada entusiasmado com a perspectiva de ser esmagado e fervido vivo por uma bola gigante de gás? Não se preocupe, ainda há muito mais para ver e fazer. O que fazer? Viaje sobre o céu de Urano e escolha dentre 27 luas, a maioria com nomes de personagens de Shakespeare. Se eu fosse fazer uma viagem turística ao sistema de Urano, eu iria para Miranda. Com apenas 470 quilômetros de extensão, a Lua Miranda é quase tão grande quanto o estado de Nova York, mas a geografia aqui é mais estranha do que qualquer coisa no planeta Terra. É um quebra-cabeças interessante e parece feito por um oleiro sem prestar muita atenção aos materiais. Há pedaços desse e daquele material como se tivessem sido todos amontoados. E, francamente, ainda não entendemos Miranda muito bem. E enquanto você está aqui, é difícil ignorar a outra atração turística de Urano, a coleção de 13 anéis extremamente finos. Os principais anéis de Urano estão bastante confinados com muito espaço entre eles, como uma série de bambolês. Bambolês cada vez maiores afastando-se de Urano. Ninguém sabe ao certo como estes anéis se formam, mas eles poderiam ser o resultado de uma grandiosa destruição cósmica. Os 5 maiores satélites de Urano estão em órbitas bastante regulares e são estáveis. Mas em relação a alguns dos outros objetos, principalmente os seus satélites exteriores, os cientistas estão trabalhando em modelos de computador que mostram que eles frequentemente colidem. E se chegarem muito perto de Urano, eles poderiam se desintegrar. E claro, Urano tem um conjunto de anéis muito complexos que acreditamos que sejam esses satélites desintegrados. Para o planeta que sempre foi alvo de piada, talvez seja justo que ele ria por último. Isso porque a melhor vista de Urano é a de sua parte traseira. À medida em que nos afastávamos de Urano, olhávamos para trás e para os anéis, como quando você tem um para-brisa empoeirado e está dirigindo sob o sol da tarde e as partículas de poeira se iluminam. É a mesma coisa em relação ao sistema de Urano. Lembro de estar lá e ver aquela imagem surgindo linha por linha e simplesmente sentir aquela alegria. Oh, meu Deus, não sabíamos que havia algo tão espetacular para se ver em Urano. Dê uma boa e última olhada, porque não haverá mais nada para ver durante os próximos 3 anos até você chegar a Netuno. Portanto, certifique-se de ter muita coisa para mantê-lo ocupado, porque ficar enfiado em uma lata pode certamente mexer com a sua cabeça. No espaço, tão distante de casa, você precisa começar a pensar sobre a psicologia do ambiente espacial. Você vai estar em um ambiente fechado e confinado, com praticamente nenhuma privacidade. A morte estará sempre muito presente. Você tem de começar a pensar sobre o que fazer para que a tripulação não enlouqueça.
A possibilidade de enlouquecer é algo que esses viajantes do espaço conhecem muito bem. Parabéns aos exploradores, aos organizadores da missão e aos cientistas. As boas-vindas pelo feito heróico são para comemorar o retorno de uma missão espacial de 105 dias. A única coisa é que eles não percorrem 1 centímetro sequer. O programa Mars 500 é um projeto que simula uma missão a Marte. O que queremos fazer é simular o tempo de resposta, o confinamento, os aspectos psicológicos e fisiológicos. Trancados neste armazém de Moscou, a equipe viveu todos os dias como se estivesse em um voo espacial de longa distância. Observando-os de perto estavam a equipe de psicólogos e médicos que acompanhou todos os aspectos da sua saúde mental. Nem sempre foi fácil ficar numa área tão confinada por tanto tempo. Sempre nos sentíamos um tanto limitados, pois o espaço é limitado. Você não tem a luz do sol, não tem a natureza. Portanto, isso teve um grande impacto sobre a tripulação. Os efeitos psicológicos dessa missão da mente ainda estão sendo analisados. Eu diria que os 6 companheiros de tripulação trabalharam muito bem juntos, considerando também que temos um francês e um alemão e 4 russos. Ao que me parece, eles têm um relacionamento muito bom. Ninguém pareceu enlouquecer nesta missão. Mas em uma viagem para os gigantes de gelo, se o isolamento não lhes deixar louco, o menu pode deixar. Para nos manter saudáveis e como praticamente não tínhamos frutas ou verduras frescas, comemos este alimento para bebê, que pode não ser o que normalmente comemos no nosso dia a dia, mas pelo menos nos manteve saudáveis. E eu não achei que fosse ruim. 105 dias comendo comida de bebê é certamente uma conquista. Mas quem vai simular isso por 24 anos? Saindo de Urano está seu irmão gelado Netuno. Outra misteriosa bola de gás glacial. E aqui há provas de que o Sistema Solar ainda tem alguns incríveis truques na manga. Ao se aproximar de Netuno, prepare-se para uma surpresa, porque no final do Sistema Solar há algo que nos faz lembrar de casa. Um segundo planeta azul. Ao contrário de Urano, Netuno nos pareceu imediatamente bonito. Principalmente quando começamos a receber imagens a cores, porque ele tinha uma atmosfera azul e verde e com nuvens brancas flutuando na atmosfera. E então você não consegue deixar de pensar, pelo menos eu não consegui deixar de pensar na Terra. 30 vezes mais longe do que a distância da Terra ao Sol, a estrela não parece muito mais do que um ponto de luz brilhante. Aqui os dias passam rapidamente, cada um 16 horas terrestres. Mas você vai precisar de um calendário bastante espesso. São cerca de 90 mil dias em um ano netuniano, o que corresponde a 165 anos da Terra para orbitar o Sol. Assim como seu vizinho, Netuno é uma bola gigantesca de hidrogênio e hélio, e sua cor deve-se a um pouco de metano. Mas ele é tão azul que deve haver alguma outra mistura de substâncias químicas por aqui. Na verdade, há alguma coisa nas nuvens de Netuno que leva a sua intensa cor azul. E ainda não sabemos o que é. Esse é um dos mistérios que estamos tentando solucionar ao estudar Netuno com os nossos telescópios em terra e no espaço. Há um pouco menos de dispersão na atmosfera, há camadas mais profundas de metano, portanto, ainda mais do vermelho é absorvido da atmosfera. E isso faz de Netuno um planeta realmente azul e não um planeta verde. E esse não é o único mistério. Alguma coisa está provocando os ventos violentos de Netuno, os mais rápidos do Sistema Solar. E por que as manchas de Netuno desaparecem quase tão rapidamente quanto surgem? E o mais impressionante, a Lua Tritão tem um segredo que deixa intrigados todos os especialistas.
À medida em que nos aproximávamos de Netuno, foi ficando cada vez maior nas telas de TV, o que realmente nos fez avançar muito rapidamente, e percebemos que Netuno tinha algo que Urano não tinha, uma grande mancha em sua atmosfera. A Voyager identificou várias manchas e chamamos a maior de todas, com muita criatividade, de a Grande Mancha Escura. É mais ou menos como ver uma mancha de tinta em um turbilhão de água. Quase do tamanho da Terra, a Grande Mancha Escura é, na verdade, um imenso buraco, uma janela para as nuvens escuras abaixo. Portanto, uma tempestade que formou um buraco nas nuvens nos permitiu ver até as camadas mais profundas. E não parecia ser estável, mas algo que poderia se desfazer a qualquer momento. Por isso, não ficamos tão surpresos quando ela desapareceu depois de 5 anos. Em 1994, quando a NASA direcionou seu telescópio em órbita, o Hubble, para Netuno, a Grande Mancha Escura havia desaparecido. Portanto, este planeta simplesmente muda suas manchas. Os leopardos não, mas Netuno sim. Muda drasticamente suas manchas em escalas de tempo de 5 anos. Foi uma surpresa que Netuno mudasse tão rapidamente. É um tipo diferente de planeta. Desde então, outras manchas surgiram e desapareceram. Ninguém sabe o porquê. Mas isso poderia estar relacionado aos ventos violentos equatoriais de Netuno. Dê um salto para a atmosfera daquele planeta e você vai navegar pelos céus mais rápidos do Sistema Solar. Este túnel de vento em Los Angeles é apenas uma onda de ar se comparado aos ventos de Netuno. Porque no último planeta do Sistema Solar, os ventos sopram em torno do Equador a quase o dobro da velocidade do som. O que provoca aquele clima? São duas coisas. Uma delas é o Sol, mais ou menos como o da Terra, embora o Sol seja muito fraco em Netuno. E então Netuno tem um pouco de calor residual, e que é liberado na forma de gás aquecido. Quando os planetas se formaram, todo esse material se juntou e essa reunião gerou o calor, e parte daquele calor ainda está lá nas profundezas de Netuno. E quando o calor no interior de Netuno sai, você tem correntes de ar ascendentes que conduzem as correntes. E a coisa toda é uma grande máquina de formação do clima. Sem massas volumosas de terra para detê-las, as correntes de Netuno continuam em movimento. Pode ser que os ventos em Netuno tenham aumentado ao longo do tempo. Eles meio que se desenvolveram ao longo do tempo, tornando-se muito rápidos, embora a energia que deu início a eles seja muito fraca. Mas o que está abaixo dos violentos ventos de Netuno? Será que o planeta que tem o nome do Deus dos Oceanos faz jus à sua reputação? Será que poderíamos realmente navegar em um mar de Netuno? De certa forma, praticamente tudo a respeito de Netuno e seu sistema está relacionado à água. Uma coisa com que a maioria dos especialistas concorda é que Netuno tem muita água. No entanto, nem todos concordam quando se trata da forma exata que ela tem. Mas essa é uma coisa sobre a qual quase todo mundo tem uma opinião. Há uma grande quantidade de água em Netuno, mas ela está a uma grande profundidade. E hoje ela é provavelmente demasiado quente para ser um líquido. Aqui embaixo é como uma imersão em uma sala de vapor do tamanho do planeta, gás comprimido em um líquido. Não um oceano, mas uma espécie de mistura estranha de atmosfera altamente carregada com materiais líquidos, cada vez mais densos à medida que a pressão aumenta. Se Netuno tivesse um oceano, ele estaria nas profundezas do planeta. Não estaria na parte externa, onde poderíamos colocar uma nave espacial ou um barco como este.
No planeta Terra, a combinação de calor e água é essencial para a existência de vida. Então, quais as possibilidades de se encontrar habitantes aqui? Há um pouco de calor, há hidrocarbonetos, há água. Poderia muito bem haver algum tipo de vida. E de alguma forma, suspeito de que ela não seria particularmente sofisticada. Mas quem sabe, talvez existam grandes arraias nadando no fundo do oceano. Mas você não é um fã de águas profundas? Não se preocupe. Tal como o seu vizinho gelado, há muito mais para ver e fazer sem molhar seu traje espacial. O que ver? Aqueles de nós que se interessam por anéis ficaram desesperados à medida em que nos aproximávamos de Netuno, porque não estava claro se lá havia anéis e se eles eram apenas arcos imparciais. Essa era a nossa ideia. E finalmente, quando chegamos lá, descobrimos que Netuno realmente tinha anéis, anéis completos, e também esses arcos de anéis opacos. Os anéis de Netuno podem não ser os mais bonitos do sistema solar, mas ainda assim vale a pena tirar algumas fotos. Os anéis de Netuno estão muito juntos. Há partes muito brilhantes e outras muito finas. Estas partículas são muito escuras. Pode haver gelo de água misturado com alguns elementos orgânicos ou talvez apenas material orgânico. Eles refletem apenas uma pequena porcentagem da luz solar que recebem, portanto são realmente muito escuros, muito diferentes dos anéis de gelo brilhantes de Saturno. Acredita-se que esses arcos e anéis desengonçados sejam mantidos assim pela gravidade de pequenos satélites conhecidos como luas pastoras. Na verdade, isso era algo com que eu estava pessoalmente envolvida, na tentativa de entender como os arcos estavam lá. E descobrimos que eles estavam sendo fixados por uma das luas, as luas que, na verdade, a Voyager havia encontrado na região dos anéis. Como cientista que estuda anéis, eu gostaria muito de recolher algumas partículas deles como souvenirs. E por isso eu tentaria conseguir um jet ski espacial para explorar os anéis de Netuno. Os arcos e anéis de Netuno são singulares no sistema solar. Entretanto, o verdadeiro espetáculo fica por conta da lua de Netuno, Tritão. O simples fato de ir a Netuno significa colocar sua vida em suspenso por 24 anos, o que significa muitos filmes a bordo. Mas e se você pudesse literalmente congelar sua vida? Percorrendo a distância. Há muito tempo, a animação suspensa tem sido o tema favorito da ficção científica. E assim como os clientes desta unidade criogênica no Arizona, o viajante espacial do futuro pode muito bem tornar-se um viajante do tempo. O objetivo é mantê-los em um estado de animação suspensa até o momento em que possam ser reanimados. Dentro destes compartimentos estão os restos congelados de 88 pessoas, todas esperando uma segunda chance de vida. O problema com a suspensão criogênica é que não é muito prática. Primeiro, você tem de morrer. Mas para o viajante espacial do futuro, tudo isso poderia mudar. Você poderia colocá-los em um estado de animação suspensa, colocá-los em uma nave espacial e meses ou anos depois acordá-los em seu destino. Portanto, eles não teriam de estar vivos e conscientes, alimentando-se e fazendo todas as coisas que você tem de fazer quando está vivo. Cientistas já estão trabalhando em maneiras de desacelerar o metabolismo. Cerca de 2 horas depois de termos injetado a substância, os ratos já estão em um profundo estado hipotérmico. Os ratos, que normalmente não hibernam, recebem um nucleotídeo que inibe a termorregulação. Eles são induzidos a um estado de hipotermia, baixando-se a temperatura interna. Depois de cerca de 2 horas, eles começam a se mexer. E agora eles já estão em um estágio de despertar. Estão um pouco sonolentos inicialmente, mas ilesos. Eu espero que em 10 anos possamos fazer alguns testes com seres humanos. Será que esse poderia realmente ser o futuro das viagens espaciais?
Se vamos fazer viagens incríveis para planetas como Netuno, a animação suspensa pode ser a única solução prática. Mas será que uma viagem para Netuno realmente justifica todo esse tempo e confusão? Bem, alguns cientistas planetários dizem que sim. Conhecendo os habitantes locais. Eu me lembro bem da noite em que sobrevoamos Tritão. Ficamos a noite toda acordados, porque acho que o sobrevoo aconteceu no início da manhã. E foi algo muito incomum. Oh, boy. Puxa, Tritão é uma lua extremamente complexa que entendemos apenas parcialmente. Tritão é a maior das 13 luas conhecidas de Netuno e é coberta por uma fina camada de gelo. Sua superfície é ondulada e texturizada, com características que não são vistas em nenhum outro lugar. Tritão tem marcas em parte de sua superfície no chamado terreno cantaloupe porque se parece muito com a superfície de um melão cantaloupe. Outra coisa interessante sobre Tritão é que ela teve um passado violento. Ela deve ter sido capturada por Netuno. E a razão pela qual estamos certos de que ela foi capturada é que ela estava girando em torno de Netuno na direção oposta. Ocultos nesses pixels imprecisos estão a maior revelação de Tritão. A câmara da Voyager capta vapores de geysers sendo lançados a grandes alturas. Verificou-se a existência de jatos saindo da calota polar de Tritão. E estas coisas estavam chegando a cerca de 15 quilômetros de altura e em seguida faziam uma curva de 90 graus quando atingiam um jato mais forte nessa atmosfera realmente muito fina. Não sabemos ao certo se essas colunas são geradas pelo calor interno de Tritão ou se elas são, na verdade, provocadas pelo Sol muito fraco e distante, que poderia estar levando alguma evaporação local a formar essas colunas. Estes são os vulcões de gelo de Tritão, que lançam um coquetel escuro sobre a superfície brilhante. Quando vemos coisas pretas no sistema solar exterior, pensamos em material orgânico. E orgânico não significa vida ou plantas. Orgânico para nós significa carbono contendo carbono. Estes são os blocos de construção da vida. Por isso, achamos que aquela matéria escura pode ser química pré-biótica. Não a própria vida, mas uma espécie de precursor da vida. Portanto, mesmo nesse nosso último porto de escala, Tritão, encontramos um corpo extremamente frio e ainda assim com essa atividade. Você finalmente chegou ao sistema solar exterior, fazendo a épica viagem da Voyager 2. Depois de 12 anos de viagem, o que você faz em uma breve parada antes de virar e voltar para casa? Se eu fosse para o sistema solar exterior, para Urano, acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de orbitar aquele planeta algumas vezes, só para olhar para aqueles anéis. Porque eu acho que os anéis são uma das coisas mais bonitas no sistema solar. Eu faria um piquenique em Tritão e não me esqueceria de levar algumas roupas bem quentes e binóculos. Porque sentar em Tritão e olhar para aquele belo azul de Netuno lá em cima seria realmente incrível. E então tenho certeza de que eu me sentaria à espera de que o Old Faithful entrasse em ação, independente do tempo que isso levasse. Ao olhar para outros planetas do nosso sistema solar, podemos aprender sobre sistemas planetários. E acho que Urano e Netuno têm histórias para contar, se conseguirmos ouvi-las. Estes são os gigantes de gelo do sistema solar, dois mundos insondáveis e incrivelmente remotos e incrivelmente hostis. Urano, o planeta com um nome engraçado, mas com uma beleza oculta. E Netuno, um mundo aparentemente aquático com a Lua lançando vapores a grandes alturas. É improvável que os seres humanos se aventurem por aqui tão cedo. Até que isso aconteça, quem sabe que outros segredos esperam ser descobertos no gelo?